O que são esses tais de algoritmos? Ao contrário da gente, né, de nós seres humanos, os computadores eles não conseguem inferir ou fazer suposição sobre nada. Para fazer isso, eles precisam de algoritmos. Então, a primeira pessoa, né, a criar um algoritmo foi a Ada Lovelace, que nós costumamos chamar ela de mãe da computação. Tem a mãe da computação e tem o pai da computação. A Ada Lovelace seria a mãe da computação, né, porque ela é reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Mas os algoritmos, eles possuem uma definição informal, certo? A definição, aqui o pai da computação, né, o Alan Turing. A definição informal de algoritmos são instruções passo a passo que explicam como fazer algo. Então, assim, nós seres humanos fazemos isso, nós executamos algoritmos, né, diariamente, mas a gente não percebe porque aquilo está dentro da nossa cabeça, né, do nosso cérebro, enfim, são atividades que fazemos inconscientemente. Então, aqui eu coloquei um exemplo assim, bem simples de um algoritmo, na verdade é algo que a gente poderia fazer tranquilamente antes da pandemia, né? Hoje ainda é complicado, não pode. Então, por exemplo, eu quero ir ao cinema. Como seria o algoritmo para esse processo, né, de ir ao cinema? Então, eu me pergunto, eu posso ir ao cinema? E aí aparecem duas condições. A primeira é, não, eu não posso ir ao cinema. Eu já vou direto à resolução, né? Eu não posso. Então, se não, acaba o algoritmo, certo? A outra condição é, eu tenho alguma atividade para fazer? E aí pode ser sim ou não. Se eu não tiver alguma atividade para fazer, então me pergunta, eu tenho dinheiro, né? Já que eu tenho que pagar para ir ao cinema. Então, eu tenho dinheiro? Sim ou não? Se não, o algoritmo termina, já que eu não tenho dinheiro, então não tem como ir ao cinema. Agora, se eu tiver dinheiro, eu posso sim ir ao cinema, e aí, no caso, o algoritmo ele termina com condição positiva, e eu vou ao cinema. Agora a gente volta lá a gente cancela, né, essa parte aqui do teu dinheiro, nós deixamos ela em oculto, e voltamos para o sim, se eu tenho alguma atividade para fazer. Então, se eu tiver alguma atividade para fazer, eu consigo terminar essa atividade a tempo de ir ao cinema? E aí, de novo, sim ou não. Se eu não conseguir, eu não vou ao cinema. E aí termina o algoritmo. Agora, se eu conseguir, então eu me pergunto de novo, eu tenho dinheiro? E aí entra de novo, sim ou não. Se eu não tiver, eu não vou ao cinema. E se eu tiver, eu posso ir ao cinema. Aí, esse é um exemplo muito simples, né? Muito básico, assim, um exemplo cotidiano. Normalmente os exemplos que eu vi, né, na minha primeira disciplina da graduação, que fazem a gente entender mais ou menos como funcionam os algoritmos. Então, esse esquemazinho, né, que está mostrando aí, a gente chama de fluxograma. Eu não sei se que fluxogramas são usados, né, em outras áreas, mas é um esquema de passos. Normalmente você tem perguntas e aí tem sim ou não e segue esses passos. Basicamente, para o computador funcionar, ele faz a mesma coisa, assim, ele tem que seguir passos diretos, sem ambiguidade, e não pode ter conflito, né? Tem que seguir as condições exatas e tem que ter um final. Ele não funciona assim infinitamente, ele tem que ter um fim, tem que acabar de alguma forma. Aí aqui eu coloquei também outro exemplo, que nós fazemos inconscientemente. Seres humanos conseguem fazer inconscientemente. Por exemplo, eu quero sair de casa. E aí eu não vou ficar pensando, né? Eu tenho que pegar minhas chaves, eu tenho que pegar, sei lá, minha bolsa, tenho que andar até a porta, depois eu tenho que abrir a porta, sair da porta, enfim. A gente não pensa nisso. Normalmente a gente pega as chaves, pega a mochila, abre a porta, fecha a porta, enfim, de forma inconsciente. Então, esse é um exemplo de algoritmo que nós fazemos inconscientemente. É como se a gente tivesse um mini robô dentro das nossas cabeças, que no caso é o nosso cérebro, né? E aí esse robô, ele usa, por exemplo, ele tem esse algoritmo aí de sair de casa, né?
E aí ele usa esse algoritmo para a gente poder sair de casa. Então, hoje eu sei que os algoritmos, né, as pessoas usam muito o termo algoritmos para as redes sociais. Eu já escutei muitos influencers, eu não sei se, enfim, que eles ficam falando, ai, minhas fotos não estão mais chegando em tantas pessoas, por conta do algoritmo do Instagram, por exemplo. O algoritmo do YouTube também não deixa meu vídeo com muitas visualizações. Então, eu já ouvi muitas pessoas usando o termo algoritmos nessas redes sociais. E as redes sociais, elas têm sim algoritmos, só que eles possuem características próprias em cada plataforma, obviamente, né? Eu coloquei uns exemplos aí, que tem o Google, tem o Instagram, tem o YouTube, enfim. E normalmente esses algoritmos das redes sociais, eles ranqueiam e mostram os resultados prevendo os posts, né? Como eu disse. Tem influencers que falam que os posts não tá chegando tantas pessoas, não tá chegando muitas pessoas, que o algoritmo tá barrando. A mesma coisa acontece em várias plataformas, enfim. Só que a intenção desses algoritmos é facilitar a vida das pessoas. Antes, nas redes sociais, assim, pelo que eu lembro, né, os posts costumavam aparecer em ordem cronológica. Então, não tinha essa ideia de ranking. Só a pessoa postava, sei lá, tal hora, e ele ficava lá nessa tal hora, né, aparecia em ordem cronológica. Só que as plataformas viram que dessa forma ajudava a engajar quem mais tinha followers, quem mais tinha seguidores, e esse tipo de coisa. Só que aí, eu pergunto para vocês, né, nós devemos chamar de algoritmos ou são robôs? Será que esse termo está certo, assim, pelo que eu falei agora, do que são algoritmos, né? Que são instruções que devem ser seguidas passo a passo por uma máquina. Então, se as redes sociais elas seguem essas instruções mesmo, na verdade, elas têm robôs que seguem essas instruções. Enfim, vocês não precisam me responder, mas quem quiser, pode ligar o microfone que eu estou ouvindo. Pronto, então, na verdade, né, esses algoritmos das redes sociais são robôs. Os robôs são entidades, né? Como eu falei, robôs são, assim, eu não disse explicitamente, mas robôs, que eu acho que esse termo vocês já conhecem, são máquinas. Então, são máquinas programáveis por um computador capaz de realizar ações automaticamente. Então, por exemplo, aquele algoritmo que eu mostrei, né, aqueles 2 algoritmos que eu mostrei de ir ao cinema, de abrir a porta, eles não realizam, assim, eles têm um começo e têm um fim, mas eles não são capazes de executar novamente ou de aprender em cima do que aparecer, né, no final. São só instruções. Eles não têm atitude própria, né? Não é o termo certo, mas é tipo isso. Então, robôs são algoritmos ou robôs usam algoritmos? Aí eu vou dar um exemplo para responder essa pergunta. Na verdade, os robôs, eles usam algoritmos. Normalmente, eles têm vários algoritmos. Então, por exemplo, quando a gente pesquisa, né, algo no Google, lá no Google Search, eu acho que vocês nunca se perguntaram, mas ele realiza essa busca automaticamente? E sim, ele realiza essa busca automaticamente. Ele tem algoritmos dentro, né? Hoje, enfim, nessa minha parte, nessa área de pesquisa, já tive que lidar com vários algoritmos até que o Google desenvolve. Então, para a gente procurar algo, né? Ele detecta quais são os resultados das páginas que melhor correspondem à busca. Ele fica detectando lá, às vezes a gente muda, a gente não acha, né? A página que a gente quer e muda o texto da pergunta. Então, algoritmos, inteligências artificiais, aqui esse termo IA é para inteligência artificial, eles são usados porque os robôs decidem. Então, robôs utilizam vários algoritmos, várias instruções.